Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite, agora que a gente já está se encaminhando para o final do mês de maio. É realizado o pagamento ao produtor referente ao leite captado no mês anterior, ou seja, o leite captado no mês de abril. E quem vai trazer as informações para a gente de como que está o andamento desse mercado é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Letícia, o leite ele está mostrando aí para a gente um cenário altista, né, desde novembro do ano passado. Então, são altas consecutivas no preço do leite ao produtor e todas elas motivadas aí por um contexto, né, de menor oferta no campo. Então, a gente tem aí, né, o leite captado em março, cujo pagamento foi em abril, ele fechou aí, né, na quinta alta consecutiva pelo CPEA, perdi o valor aqui, perdão, 2,39 o litro, E agora a gente vai ter, né, o leite captado em abril, pagamento em maio, fechando aí na sexta alta consecutiva, ultrapassando o patamar de 2,60 ao litro, mais uma alta aí de quase 6%. Toda essa movimentação de valorização do leite no campo, ela se justifica pela competição, né, entre as indústrias de laticínio, as cooperativas, para garantir os fornecedores nesse momento em que a oferta está mais reduzida. Se a gente for falar, né, dos fatores que estão por trás dessa redução da oferta, a gente pode citar 3 fatores, essencialmente. Primeiro, a diminuição do investimento nas propriedades leiteiras no final do ano passado, né, foi um momento bastante complicado para a atividade, se reflete, né, no menor potencial produtivo ainda esse ano. A gente tem a questão da sazonalidade, então é um momento tipicamente ocorre, né, essa redução na produção no Sudeste, no Centro-Oeste, e a produção do Sul, ela já deveria estar vindo aí um pouco mais forte, mas como terceiro fator a gente tem a questão do clima bastante adverso, né, nesse primeiro semestre no Brasil. Por um lado, seca, calor no Sudeste e Centro-Oeste, e aí o excesso de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul, como a gente tem visto, né, a tragédia das enchentes lá, prejudicaram bastante a atividade. E a combinação desses fatores, né, tem trazido aí uma limitação da oferta e uma maior competição das indústrias de laticínio pela compra do leite cru, que tem sustentado esses preços em alta. Então o cenário é um cenário altista e ele deve permanecer assim pelo menos até junho, Letícia. Essa sexta alta consecutiva agora nesse pagamento, então, no mês de maio, Natália, ela foi de qual percentual? A gente está avaliando aí na média Brasil, estamos falando de uma alta de 5,5%, Letícia, chegando aí na média de 2,62 o litro, né? Então é a sexta alta consecutiva e também justificada a todo esse contexto aí de menor produção, de menor oferta, que tem elevado e sustentado esse movimento altista. E quando a gente fala, Natália, também em menor produção e menor oferta, vale lembrar que a gente teve no início do ano um movimento muito substancial da cadeia produtiva leiteira contra as importações de leite. Aí eu queria saber, com essa redução, né, esse enxugamento na captação e esses aumentos no preço do leite, como é que está o ritmo de importação nesse momento? Lembrando a vocês que nos assistem que algumas medidas foram tomadas pelo governo federal para tentar mitigar um pouco os efeitos das importações de leite e também governos estaduais pontualmente foram estabelecendo algumas regras da mesma maneira, com o mesmo objetivo para tentar diminuir o volume de leite importado. Aí, Natália, que eu te pergunto, esse volume diminuiu? Como é que a gente está nesse ritmo? Bom, primeiro, antes de tudo, a gente tem que lembrar, né, Brasil, ele é estruturalmente, historicamente, um importador de lácteos. Então, as importações, elas realmente fazem parte, né, do setor. O Brasil não é autossuficiente na produção e é comum que nesses períodos de oferta mais baixa a gente recorra ao mercado externo para a aquisição de lácteos. E realmente essas medidas que foram tomadas, elas parecem ter surtido algum efeito, né, na reorganização da cadeia, porque a gente vê o ritmo das importações diminuindo. Contudo, a gente ainda está falando de importações em patamares elevados, porque a gente tem aí, né, uma perda grande no nosso potencial produtivo e uma demora para que a produção realmente avance.
Então, a gente tem observado que mensalmente a variação nas importações, ela ainda se mantém em alta, mas menos intensamente. Ainda assim, Letícia, se a gente pegar todo o volume que foi importado, né, entre janeiro e abril desse ano, isso daí está somando aí em torno de 774 milhões de litros em equivalente leite. Todo esse volume ainda é 15% maior do que o volume que nós importamos no mesmo período do ano passado. Então, ao mesmo tempo que essas medidas elas parecem funcionar, elas estão funcionando apenas para frear essa movimentação, né? A gente ainda está falando de volumes bem representativos e que são apontados pelos agentes de mercado como um freio, né? Como mais um fator que pressiona as cotações ao longo da cadeia, coloca aí um teto, né? Para que os preços avancem, principalmente ao consumidor, tornado também mais dificultoso o repasse dessa valorização que a gente tem visto no campo para o consumidor final, porque a gente tem ainda a pressão das importações, que mesmo mostrando aí uma tendência a reduzir, vamos dizer assim, o ritmo de alta, ainda a gente não pode falar que houve realmente uma redução no volume. E, Natália, como é que está a relação de troca para o produtor, já que a gente vê a sexta alta consecutiva no preço pago, a gente entende, né, que o preço está subindo, mas para que o produtor tenha ali alguma margem, tenha ali algum lucro, né, com a atividade, ele precisa também que os custos de produção estejam recuando, né, para ter ali aquela sobra, né, aquele respiro. Como é que está esse movimento? Exatamente, né? O segundo trimestre de 2024, ele iniciou com o custo operacional efetivo, COI, né, em queda. Em abril a gente viu aí um recuo de quase 2% na média Brasil. E essa tem sido a movimentação do custo ao longo desse primeiro semestre, vamos dizer assim, né? É uma tendência de redução, ainda, né, que seja uma variação menos expressiva. Estamos falando aí, né, de quedas aí de 2%. Tudo isso muito puxado pela redução do preço dos grãos. A gente tem outros insumos que mantém aí tendência de alta, mas os grãos, por serem muito importantes, né, a ração, por ser aí o insumo mais importante da atividade, eles estando mais baratos, acaba mantendo os custos nessa tendência de redução. Então, quando a gente observa a relação de troca, a gente vê uma situação realmente mais favorável para o produtor, né? Por quê? Porque de um lado você tem esses custos que estão pelo menos se mantendo aí, né, em queda, ainda que ligeiramente, e do outro lado um aumento da receita, né? A gente tem 5 meses aí de alta no preço ao produtor. Então, essa valorização do leite, na verdade, é o que tem segurado muito mais, favorecido muito mais o poder de compra do pecuarista frente aos insumos, né? Quando a gente olha em março, por exemplo, o produtor precisou de quase 27 litros de leite para adquirir uma saca, né, do grão. É um resultado que está um pouco acima aí dos últimos 12 meses, que foi em torno aí de 26 litros, mas quando a gente compara mesmo o período do ano passado, a gente está falando aí de uma melhora aí em torno de 5%. Então, quando a gente olha a questão do custo, Letícia, a gente tem sim um momento que está mais favorável para o produtor, né, para ele realmente conseguir ter uma margem melhor na atividade. A nossa pesquisa ela indica que a margem bruta nesses primeiros 4 meses, ela aumentou 30%. Agora, isso não significa, né, que a gente estamos falando de uma grande lucratividade. O produtor de leite, ele tem que conviver, né, com uma atividade bastante instável, e é um momento que, na verdade, ele recompõe, né, vamos dizer assim, ele fecha um pouco o buraco, né. Então, é um momento que a margem está favorecida, mas que isso não significa lucratividade. Na verdade, é um momento interessante para se organizar, né, os investimentos na fazenda e tentar manter um pouco mais esse ritmo de investimento, né, que é o que a gente observou que foi realmente muito complicado ao longo desses últimos 2 anos e que a gente acabou perdendo o potencial produtivo. Então, é um momento de respiro para o produtor de leite. Apesar, né, da gente não ver uma resposta tão significativa no mercado de custos, de recuo desses custos, eles ainda se mantêm nessa tendência de queda, né? E, por outro lado, a receita tem aumentado aí ao longo dos meses e esse deve ser um contexto aí de alta que deve permanecer pelo menos até junho, julho.
Então é momento para o produtor recompor essas margens, pensar em investimento, né? E tentar aí ajustar esse cobertor, que muitas vezes é pequeno demais. A gente sabe dos desafios que existem dentro da porteira, né? Certo. Natália, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time do CPEA, cada um dentro da sua área de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a oportunidade, Letícia. A gente sempre fica muito feliz de poder participar e trazer um pouco mais das informações que a gente coleta com os agentes, né, do mercado. Agradeço. Aí, então, estivemos com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo as informações a respeito do mercado do leite. A gente está aí se encaminhando, né, para o finalzinho do mês de maio, então, quando é realizado o pagamento referente ao leite captado no mês anterior, ou seja, o leite captado no mês de abril, que teve diminuição no volume captado, logo o preço aumentou. Com menor disponibilidade de leite no campo, a pressão de alta no preço do leite pago ao produtor, ela vem e é a sexta alta consecutiva no preço pago ao produtor. Segundo a Natália, então, essa alta foi de cerca de 5,5%, com o preço médio, né, na média Brasil realizada pelo CPEA, de R$ 2,62 o litro. E a gente também está no momento, segundo a Natália, em que os custos de produção eles estão um pouco menores, então é um momento favorável para o produtor. Isso não significa que o produtor de leite esteja tendo margens largas de lucro, mas é um bom momento para tentar ali começar a reorganizar a casa, já que a gente sabe que o setor de pecuária leiteira tem passado por crise, passou principalmente por um aperto muito mais severo no começo do ano, então a gente sabe que esse momento agora pode ser então de arrumar a casa, né? E esse momento favorável, segundo a Natália, ele deve perdurar para o mês de junho, para o mês de julho, então fique atento você aí, produtor de leite. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.